Versículo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Olhe para cá. Esse primeiro versículo já nos ensina bastante, por quê? Fala do pai do rei Acasias, de quem a gente vai falar mais hoje. A Bíblia diz que exatamente depois da morte do rei Acabe, os moabitas se revoltaram contra Israel. Mas por quê? Moabe era um reino sujeito, era como se fosse colonizado por uma nação maior, que era Israel. E quando o rei Acabe faleceu, o rei dos moabitas, ele rejeitou o imposto que era colocado sobre eles, e eles se rebelaram. Mas como toda palavra, irmãos, não é só uma verdade histórica, não. Existe uma verdade espiritual nisso também. Acabe era um rei que não tinha andado de acordo com a vontade de Deus. Dentre muitas coisas erradas que ele fez, duas a gente destaca, uma é consequência da outra. Primeiro, ele não se deu a buscar a Deus. Por não buscar a presença de Deus, ele entrou em alianças erradas. Alguém sem vigilância vai nos se aliançando em mais amizades, vai nos participando de conversas que não deveria conversar, vai frequentando ambientes onde Deus não está, e assim Acabe, ele se casou com Jezabel. Jezabel não era ninguém menos do que uma sacerdotisa de Baal, ou Baal-zebub, ou Belzebu, como Jesus nos esclareceu nos evangelhos, e a gente sabe que é o próprio Satanás, né? Então ela era filha do rei dos Sidônios, chamado Etibaal, e Etibaal a colocou como sacerdotisa, porque ele não tinha filhos, e ela era totalmente dedicada ao seu Deus, a Baal, seu Deus com letra minúscula, amém? A Bíblia diz que se a nossa justiça não excedermos a dessas pessoas da Bíblia, ou até alguns religiosos que domingo não faltam à igreja, ou os rituais deles nas sextas, ou o frequentar, ou até aqueles que servem a um pecado e se entrega mais àquele pecado, se isso for maior do que a nossa entrega a Deus, Jesus falou, se a tua justiça não exceder, de modo nenhum você vai ter lugar no reino de Deus. E Acabe teve uma justiça inexistente, enquanto a justiça falha de Jezabel, a entrega dela ao Deus dela, era muito grande, era muito forte, e ela cobriu-nos a vida de Acabe. Ela anulou-nos Acabe, e ela instituiu em Israel a feitiçaria, o lugar onde estava o povo de Deus, fomos dominados por feitiçaria. Se você andasse na época do rei Acabe por Israel, se você fosse israelita naquela época, seria difícil você dar 10 passos sem encontrarmos um altar onde Baal ele era idolatrado. E Baal exigia para cada situação de chuva, ou colheita, ou prosperidade, tinha que ser sacrificado. E o sacrifício deles era de pessoas, era de gente, era de crianças. A Bíblia diz que nessa época Elias surgiu, e na autoridade do nome do Senhor, ele mostrou o poder de Deus ali no Monte Carmelo, quebrantou muito, essa força maligna que existia, mas mesmo assim Jezabel continuou perseguindo os profetas. Mas a Bíblia diz que no final das contas tudo se resolveu, a justiça de Deus sempre se estabelece. Diga glória a Deus, irmãos. Só a gente permanecer. Mas Jezabel morreu nesse pecado, longe de Deus, e o rei Acabe também. Porque é uma verdade espiritual. Os moabitas são como aqueles demônios que, enquanto eu estou nos servindo a Deus, ele não tem os poder para tocar na minha vida. A Bíblia diz que aquele que é de Deus... Isso. Mas a Bíblia diz um pouquinho mais. Aquele que é de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não toca. Glória a Deus, irmãos. Aquele que é de Deus, ele se conserva, e o maligno não pode lhe tocar.
Aquele inimigo se levantou quando o reino tinha sido destruído, a família, o povo dele ficaram debaixo de uma dominação espiritual. Eu não posso deixar essa herança ruim para os meus. Eu não posso deixarmos uma herança de falta de compromisso para os meus. Eu tenho que deixar uma boa herança para a minha família. Diga glória a Deus. Ontem eu estava num aniversário orando por uma jovem aqui da igreja. Sentei junto com um irmão aqui, que ele me conhece desde pequenininho mesmo, 6 anos ele me conhece. E ele estava falando dos meus pais. Ele falou: eu lembro dos seus pais na igreja, eu lembro de vocês na igreja. E eu gostei porque ele falou assim: o senhor não mudou nada, o senhor está a mesma coisa. Multiplicado por 10, né, irmão? Ou 20. Ele falou: a mesma fisionomia. Eu sempre fui assim, sorridente, sempre fui mesmo. Ou por estar sem graça, ser tímido, ou por achar alguma coisa engraçada mesmo. E ele falou dos meus pais. E aqui na região de Campo Grande, eu ouço muito falar dos meus pais, da minha mãe, né? Uma herança foi deixada. Diga glória a Deus, irmãos. Uma herança foi deixada. Um exemplo nos foi deixado. Temor a Deus, de respeito à palavra de Deus. E eu fico pensando, eu tenho que fazer a mesma coisa pelos meus, eu tenho que fazer a mesma coisa pelo povo que Deus me confiou. Eu não posso passar em branco a minha vida. A gente todos nós, temos que ser reis e sacerdotes que ministram com sabedoria sobre a vida das pessoas que se aproximam de nós. Diga graças a Deus, irmãos. Não tem que ser nada paranoico, neurótico, mas a gente tem que ter essa preocupação de entender que Deus ele nos constituiu como reis, não para que façamos igual a Acabe, para ficar fazendo aliança errada, para deixar outra pessoa nos dominar no nosso lugar, alguém que nem teme a Deus, dirigindo a nossa vida, como Jezabel dirigia a vida de Acabe, não para ficar levantando altares para Baal, muito menos para partirmos, seja no crescimento natural dos nossos filhos, ou seja por mudança de ambiente, e deixar aquela pessoa com uma influência ruim da minha parte. Não, eu tenho que estar plantando coisas boas, coisas espirituais, bons testemunhos, comunhão com Deus, bom exemplo. Diga glória a Deus, irmãos, para que quando eu não estiver mais, seja por partir e ir para Deus, sejamos pelo natural curso da vida, onde a gente fica um tempo com alguém, até os filhos depois crescem e vão embora, fique marcado ali, irmãos, aquela boa herança que nós ministramos sobre aquela pessoa. Diga glória a Deus. O versículo 2 começa a falar de Acasias, o filho de Acabe que reinou no seu lugar. E diz: E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros, e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se eu sararei desta doença. Olhe para cá. O lugar de um rei é reinando. Amém? Parece óbvio, mas para muitos não é, não tem sido. O lugar de uma pessoa que quer ser bem-aventurado é na presença de Deus, não tem outro. O lugar de quem recebeu um chamado de Deus um dia e disse: eis-me aqui, é na obra de Deus, não é largando a mão, nem diminuindo naquilo que Deus lhe confiou. O lugar de um pai é sendo pai, o lugar de uma mãe é sendo mãe, o lugar do marido é se portar como marido, o lugar da esposa como esposa. Diga glória a Deus, irmãos. Quando eu começo, sendo de Deus, sendo uma pessoa que precisa de Deus, e todos nós precisamos, começo a andar longe do Senhor, eu estou fazendo igual o rei Acasias. Deveria estar no trono, deveria estar exercendo a sua posição de autoridade, mas não, foi inventar de se colocar lá nas grades de um quarto alto, e de lá ele caiu. Toda situação que eu estou fora do propósito de Deus é um lugar arriscado. Eu não estou me conservando, estou dando oportunidade do maligno, ele me derrubar, dele me fazer nos adoecer, e eu não posso nos dar lugar ao maligno. Se eu sou um rei, Deus, eu vou reinar. Se eu sou uma autoridade, eu não vou ficar aceitando as afrontas do maligno. Eu vou me unir a Deus, que é a minha força, e vou repreender essa obra do diabo. Eu não vou ser dominado por uma tentação, por um pecado. Não, eu sou de Deus. Eu vou buscar a presença do Senhor e vai me dar a direção, a força necessária para vencer essa afronta do maligno. Diga graças a Deus.
eu vou reinar. Eu não vou estar fora. Eu não vou dar oportunidade para aquele demônio que age na ausência tirarmos aquilo que Deus ele tem para mim. Quando alguém não estarmos no trono onde deveria estar, perdemos a posição. Alguns enfrentam problemas na família por causa disso. Se ausentaram da sua posição ali, dentro da sua casa, e o maligno colocou ali uma ação que o substituiu. Alguém foi substituído pelas amizades. Eu não tenho mais autoridade sobre meus filhos. Você dormiu espiritualmente e não percebeu-nos. E o maligno estava criando situações para puxarmos aquele familiar para longe de você. Agora, tudo está perdido? Não. É hora de você se colocar no lugar de rei, de rainha de Deus. Diga glória a Deus, meus. De Esther, de Davi, glória a Deus, meus. Para assumirmos a sua posição. Porque a autoridade, ela foi dada a você, como mãe, como pai, como cônjuge, mas você não tem que estar no quarto quando você tem um trono para reinar. Você não tem que estarmos acomodados no alto, como estava Casias, em grades, ou preso, ou pendurado, quando você tem uma posição de liderança para exercer, um chamado de Deus para praticar, uma família para cuidar. Ao olhar para a sua família, pense na eternidade. Ao olhar para a sua família, pense na salvação eterna. Quando for orar e julgar que não tem mais palavras, lembra das pessoas que você ama e começa a orar por elas e interceder. Você vai ver que a tua oração, que é assim, vai ficar desse tamanho. É ou não é verdade, Cristo? Você vai ver. Por quantas coisas. Eu já orei tudo que eu precisava. Então é hora de deixar de ser egoísta, começar a lembrar fulano, beltrano, ciclano. Começa a pedir por todos eles. Sejamos um rei que domine no temor do Senhor. Não fique nos arrumando grades para se prender, ou para se pendurar, coisas que vão te afastar de Deus, coisas que não são funções suas. A Bíblia diz que dali ele caiu, ali ele adoeceu e emendou um erro, pior ainda, que foi pedir a mensageiros que fossem a Baal-zebub, deus de Ecrom, que consultassem a esse Deus para saber se ele sararia daquela doença. Eu tenho que confiarmos em quem? Em Deus. Eu tenho que recorrermos a Deus, dizer que eu já sei o que eu vou fazer, me levantarmos para fazer um monte de coisa e não rendermos a Deus o devido respeito, né, o apresentar diante dele o meu caminho, não pedir direção. Não, mais arriscado ainda é essa situação. E ele, como eu falei, foi também vitimado pela herança ruim. Foi o que ele via seus pais fazerem. Os meus pais idolatram a Baal. Minha mãe deu a vida por Baal. Ele achava que isso era certo, para ele estar praticando isso. O meu pai era junto com a minha mãe, ali, servindo a esse Deus. Eles tinham devoção, eles transmitiram esse erro para Acasias. Quando ele adoeceu, ele recorreu ao Deus dos seus pais, que não é o Deus verdadeiro. O nosso bom testemunho diante da nossa família, de todas as outras pessoas, é o melhor evangelismo que a gente pode praticar. A maneira que a gente se darmos num relacionamento com Deus, com sinceridade, com compromisso, é o melhor evangelismo que a gente pode fazer aqui nessa terra. Diga graças a Deus, meus. E ele recorreu a Baal-zebub, deus de Ecrom. E o versículo 3 diz aqui: mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: da cama em que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E então Elias partiu. Olhe para cá. Duas pessoas, tá? Dois tipos de pessoas. Um que respeita a um Deus falso e que no momento da dificuldade recorre a esse apoio
incerto. Ele não sabe se ele vai ficar curado ou não, se o Deus dele quer que ele fique curado ou não. Por outro lado, a Bíblia mostra uma pessoa que ouvia a voz de Deus. A Bíblia começa a falar de Elias. A Bíblia diz que enquanto existia um rei que deveria ouvir a voz de Deus, mas queria ouvir a voz do maligno, por outro lado estávamos um profeta que Deus tinha total liberdade de dizer para ele o que ele deveria fazer, aonde ele deveria ir, com quem ele deveria falar, de que maneira ele deveria falar, o que ele deveria falar. Diga glória a Deus, irmãos. Assim o Senhor Deus quer que a gente seja. Você vai falar, mas o Espírito Santo tem liberdade, diz, não, silencie, você segura aquela ira e você não dá razão ao diabo, você glorifica a Deus, não colocando contenda dentro da sua casa. Diga graças a Deus, irmãos. Você não tem receio se Deus quer te curar ou não, se Ele quer que você seja abençoado ou não. A Bíblia te garante isso. Você não precisa enviar mensageiros para perguntar a Deus. Se você entrar na presença de Deus em nome de Jesus com sinceridade, o próprio Deus, mas Ele vai te orientar na palavra, falando ao teu coração, e você vai ter a certeza que Ele já garantiu essa cura. Diga glória a Deus, irmãos. Ele já garantiu isso através do seu Filho Jesus. Mas aqui a Bíblia mostra, Deus chegou a Elias e falou, Elias, se levante e vai. Você vai se colocar ali entre aqueles mensageiros e o propósito deles de buscar uma resposta de um Deus que não existe. E você vai dizer para o rei, por que você está buscando outro, se existe um Deus verdadeiro? Por acaso não existe em Israel um Deus verdadeiro? Você vai buscar a Baal? E Elias foi, fez assim, diz o versículo 5. E os mensageiros voltaram para o rei. E este lhes perguntou, que há? Por que voltastes? Eles responderam, um homem nos subiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes perguntou, qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. E então disse ele, o que o rei chegou à conclusão, ele identificou quem era. Ele falou, é Elias, o tisbita. E era o Elias? Era o Elias. Mas olha que autoridade, né? Aqueles mensageiros do rei estavam indo em direção a um lugar, e Elias apareceu, não deu carteirada nenhuma, não mostrou nenhuma arma para eles. Elias se colocou na autoridade que o Senhor Deus tinha lhe dado, sabendo que Deus lhe tinha mandado se colocar ali, e ele estava, diferente do rei Acasias, ele estava no lugar que Deus queria. Diga glória a Deus. A nossa autoridade, quando a gente entra em oração, vem da gente saber que estamos de acordo com a palavra de Deus. E eu volto a dizer, pode ser aquele que está em santidade e não tem nada do que se arrepender, ou pode ser aquele que está no pior da situação espiritual, mas que acabou de se arrepender com sinceridade, e automaticamente ele já pode entrar na presença de Deus com autoridade. Deus conhece o seu coração. Diga glória a Deus, irmãos. E Elias estávamos plenamente na presença de Deus, quando ele se colocou diante daqueles homens e falou, olha, vocês vão voltar ao rei de vocês, porque Deus me enviou a lhes dar essa palavra, vocês vão dizer exatamente isso a quem vos enviou. E aqueles homens nem perguntaram quem era que estava falando, eles não sabiam que era Elias. Aquela palavra os fez voltarmos, sem eles completarem a missão que tinha sido dada a eles. Entraram meio apavorados no palácio, e o rei nos olhou e se assustou, e falou, por que vocês já voltaram? Não é possível que vocês já tenham ido lá, vocês já consultaram a Baal-zebub, são quilômetros, são quase 100 quilômetros daqui, vocês já estão de volta, o que aconteceu? E eles falaram assim, olha, um homem surgiu no nosso caminho e nos fez voltar.
nos falou exatamente essas palavras. Hoje, irmãos, a nossa luta ela é espiritual, diga glória a Deus. E o diabo, ele envia-nos os mensageiros dele, e nós devemos agir com autoridade em nome de Jesus e ordenarmos que essa mensagem maligna, ela volte-nos para aquele que enviou essa mensagem, que é o diabo. Seja um sintoma, seja uma má notícia, seja algo que vem para tirar a tua fome, teu sono, te tirar da presença de Deus, você tem que ser uma pessoa de autoridade, se unir ao Senhor, amém? Estou me sentindo fraco espiritualmente, então vai lá aquecer, vai na presença de Deus e seja sincero. Deus, sem o Senhor eu não posso. Senhor Deus, tenho andado longe, me perdoa, me santifica. Eu não quero ser envergonhado, eu não quero que essa mensagem maligna tenha êxito. Deus vai dizer para você, então levante-se, você vai interceptar essa mensagem, vai fazer ela voltar de onde ela veio. Diga glória a Deus, irmãos. Na autoridade que eu te dei, Elias, se levante. Na mesma posição que você está, não adianta, se levante. E usa a palavra que eu te der. Elias não retirou e nem acrescentou nada. Ele falou exatamente como Deus tinha ordenado. E aqueles homens perceberam a autoridade e voltaram. Quem foi que falou? Quem mandou vocês voltarem? Nós não sabemos o nome dele, mas a palavra que ele falou nós lembramos. A palavra que é importante. Diga glória a Deus. Falei na sexta-feira, você pode chegar daqui a alguns anos e não lembrar quem foi o pastor. Não sei se foi o pastor Luiz, se foi o pastor Amaury, se foi o pastor, se eu vi na televisão, o pregador falando. Mas lembre da palavra que Deus te deu, mostrando que você tem autoridade para fazer esse mensageiro maligno voltarmos do lugar de onde ele foi enviado. Diga graças a Deus. O rei ficou indignado, ficou irado, ele não deu atenção à palavra. Ele procurou saber quem é que tinha falado. Quem foi que falou isso? Quem deu a você essas palavras? Eles disseram, olha, ele estava vestido dessa maneira, pele de animais, cinto de couro, e ele falou desse jeito com a gente, por isso a gente voltou. Com essa autoridade, vestido desse jeito, eu sei quem é Elias. Porque Elias nos era conhecido desse jeito. Como é que nós somos conhecidos? Se alguém não lembramos o nosso nome, como é que nós somos lembrados? Sabe quando a pessoa está lembrando, fala assim, aquele... Isso aqui ajuda a lembrar, irmão? Não é assim? Como é que é mesmo o nome dele? Vai falar? E alguém começa a definir a gente, porque não lembra o nosso nome. Às vezes é pelo porte físico, né, irmãos? E às vezes é ruim você lembrar, aquele pastor gordinho lá de Campo Grande. Teve um amigo meu de início de ministério, quando ele me encontrou depois de muitos anos, ele falou assim, Amaury, cadê teu pescoço, Amaury? Quando eu conheci a Rose, eu tinha um pescoção comprido, agora o pescoço está sumindo. Eu falei, meu Deus, será que eu vou acabar em umbigo? Às vezes nós somos lembrados pelo porte físico, mas às vezes nós somos lembrados pelo nosso comportamento. Não é verdade, irmãos? Você é nervoso, você é violento, você é mal educado. Eu vou lá, mas vou falar com aquele funcionário lá do guichê número 4, porque o do 3 é ignorante. Como é que nós somos lembrados? Como é que nós somos identificados? Jesus perguntou aos discípulos, quem eu sou para vocês? Falam aí, abram aí o verbo aí, fala aí. Quem eu sou para vocês? Como é que eu sou? Qual é o meu jeito? O que é que eu passo para vocês? E Jesus ouviu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A gente anda com o Senhor para cima e para baixo. A gente já viu o Senhor alegre, a gente já viu o Senhor bravo, a gente já viu o Senhor de todos os jeitos. A gente já viu o Senhor no monte, a gente já viu o Senhor sozinho, a gente já avistou o Senhor, a gente já viu o Senhor no meio da multidão, a gente já viu o Senhor cercado de pessoas que te elogiavam, a gente já viu o Senhor cercado de pessoas que procuravam ocasião para tirar a sua paciência, e o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Filho de Deus. João escreveu no seu Evangelho
Ele disse assim: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João estava falando assim: eu tive a oportunidade de andar com Jesus, de almoçar, de jantar ao lado dele, de vê-lo nas situações mais diferenciadas que possam existir, afrontas que ele sofreu, elogios que lhe cercaram, e ele não se corrompia. João estava dizendo: eu vi Jesus preparar um chicote e expulsar os cambistas do templo, e eu não vi maldade no coração dele, nem ódio nele. Eu vi ali santidade, eu vi ali um esforço pelo que era certo. Eu vi o Senhor elogiar pessoas como aquele centurião, e não foi para ensoberbecer e destruir aquele homem, não, mas foi para mostrar até aos outros como vale a pena ser alguém com sabedoria. Diga glória a Deus. Como é que é a vestimenta dele? Nossas vestes têm que ser santas. Como é que era? Qual é o cinto que ele estava usando? O que ele segura? O que é que ele sustenta? É a presença de Deus. Então eu sei quem é essa pessoa. Eu sei quem é essa mãe. Eu sei quem é esse funcionário. Eu sei quem é esse irmão em Cristo. Eu sei de quem vocês estão falando. Ali o rei bateu e falou assim: eu sei de quem vocês estão falando, é Elias. E o rei, ao invés de olharmos para aquela palavra e se arrepender, não, ele ficou caçando-nos, ele queria se vingar, ele queria que Elias nos confessasse diante dele o desrespeito. E não parou para pensarmos na palavra que Deus estava dizendo a ele. Ele não parou para se voltar para Deus. O diabo quer nos fazer criar inimigos naturais, carnais, enquanto ele se diverte vendo a confusão, a contenda acontecer. Ele quer que nós nos coloquemos uns contra os outros como irmãos em Cristo, porque ele sabe que Jesus na última oração falou: as pessoas saberão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E é um péssimo testemunho quando nós caímos em críticas, em afrontas, em desavenças, em contendas, seja em casa, ou seja na igreja, ou seja no trabalho, criando uns inimigos, quando só existe um adversário, aquele que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. A Bíblia diz: se eu estiver em paz com Deus, Deus faz até que os meus inimigos tenham paz comigo. Diga glória a Deus, meus. Mas o rei, ele estava nessa sede de contenda. Tinha uma coisa para ser resolvida na sua vida, mas ele estava ali estressado, indignado e mirando em alguém. Assim estavam os apedrejadores da mulher adúltera também. Tinha um monte de coisa para resolver, mas Jesus mostrou para eles, não mostrou? Queriam apedrejar a mulher. Assim estava a mulher samaritana, quando Jesus pediu água, ela foi ignorante com Jesus, não foi? E Jesus mostrou para ela que existia uma sede maior na sua vida, que aquela agitação dela, que aquela violência, que aquela agressividade era consequência daquela iniquidade que precisava ser tratada. E Jesus tratou, como tratou dos acusadores da mulher adúltera, como estava sendo tratado, mas só que Acasias não deixou. Olha o que ele fez no versículo 9. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava sentado no cimo do monte, e disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz, o que o rei mandou-nos? Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce de que maneira? O primeiro mandou só o quê? E esse mandou descer como? Depressa. E respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu
e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Olhe para cá. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus falou: eis que vos dou todo o poder para pisardes em serpente, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Esse poder nos foi dado. Diga glória a Deus, irmãos. Eu tenho que crer no que Jesus falou. Jesus falou assim: olha, não se turbe o teu coração, creia em Deus, mas creia também em mim. Creia-nos nessa autoridade que te foi dada. Quando aquele primeiro capitão de 50 chegou e gritou: homem de Deus, o rei te ordena, desce. O homem de Deus, irmãos, que aquele homem chamou, não tinha respeito nenhum. Era irônico, né, irmãos? Era zombador, desrespeitoso. O rei ordenou a você: desce. Muitas vezes vem essa ordem para a gente nos ficar magoado, para a gente fazer mal aquilo que nos foi confiado, para a gente tratar mal a nossa família, para a gente ser vingativo. Desce. Você está num nível de santidade e o maligno dá a ordem: desce. Manda o mensageiro dele. Uma situação que está dizendo para você: olha, pare de orar, pare de ir para a igreja. Se você é um homem de Deus, se eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa de Deus. Por ser essa pessoa de Deus que você está dizendo aí, então que desça fogo do céu e te consuma. Que o fogo de Deus, que o Senhor nos deu, essa autoridade, essa repreensão, não seja usado para queimar quem quer que seja, não. Ah, pastor, até lembrei de alguém aqui que eu vou chamuscar hoje. Mas toda aquela situação que o maligno pode até ter usado a pessoa, mas hoje você é espiritual. A nós foi dada uma visão que não foi dada aqui. Tudo aquilo que afronta, tudo aquilo que zomba de você, como servo de Deus, você tem que rebater com autoridade no nome de Jesus. O diabo às vezes vem instigando, né, a nossa vida com Deus, para gerar uma soberba e fazer a gente reagirmos da maneira errada. Satanás cercou Jesus e falou assim: se tu é mesmo filho de Deus, manda que essas pedras, o que? Se tornem pães. Ele quer nos distorcer, ele quer fazer a gente ficar contra Deus, ele quer nos fazer a gente ficar contra as pessoas, ele quer ficar ali conversando com a gente, convencendo a gente nas nossas atitudes. Você é filho de Deus. Você é um filho de Deus. Se eu sou um filho de Deus, que caia fogo dos céus e consuma. Consumiu o primeiro. O rei falou: ele está demorando, esse incompetente. Chama o outro aqui. Vai lá ver o que aconteceu. Manda ele trazer Elias. Manda trazer depressa. Foi lá a mesma coisa. Homem de Deus, o rei ordena: desce depressa. Mas Deus estava mandando Elias ficar-nos ali. Cuidado-nos com aquilo que vem pressionando você. Pegar ou largar, né? Para assumir um relacionamento na vida sentimental, para fechar um negócio, para comprar ou para vender. Deus quer que você vá bem em todas essas áreas da sua vida. Mas não é obedecendo a ordem que vai te afastar do Senhor, que vai te tirar-nos da presença que Deus quer que você esteja. Depressa, desce depressa. Se eu sou homem de Deus, mesma coisa, cai o fogo de Deus, diz a Bíblia. O fogo de Deus nos consome. Não é o fogo da ira que vai resolver a tua situação. Não é o fogo da paixão que vai abençoar a tua vida sentimental, não. É o fogo de Deus que consome todo o mal e te preserva, como preservou a sarça diante dos olhos de Moisés, e que impedia qualquer um de tocar-nos naquela planta. É o fogo de Deus. Diga glória a Deus, irmãos. A Bíblia diz, continuando, versículo 13:
Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50, com os seus 50, então subiu o capitão de 50. Indo ele, o que esse aqui fez, irmãos? Pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus. Foi diferente, não foi, irmãos? Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida de quem, irmãos? Destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse o que para Elias, irmãos? Desce com esse. Eu tenho que saber, irmãos, me aproximar de Deus. Deus falou para Moisés: fale com a rocha. Moisés bateu na rocha, né? Deus repreendeu ele. Aqueles que murmuraram contra Deus, que não tinha água no deserto, Deus fez sair água da rocha, beberam, mas ninguém chegou à terra prometida, morreram todos pelo caminho. Existe-nos uma maneira que nós devemos nos aproximar do Senhor. Deve-nos existir em nós temor. Isaías 66, Deus ele diz: a terra é o lugar onde eu repouso os meus pés e o meu trono está onde? Nos céus. Ele está falando da grandeza dele. Ele falou assim: que lugar vocês poderiam edificar para mim? Algo que me surpreendesse, já que eu criei todas as coisas. Ah, Senhor, eu fiz um trono de ouro para o Senhor. Mas ele criou o ouro, tudo que é precioso, a madeira mais nobre. O que vocês poderiam fazer? Sair de vocês e me surpreender, me alegrar. E o Senhor diz lá: eis para quem eu olharei. E essa hora, quando ele anuncia isso, a gente tem que anotar, porque ele vai dar uma dica excelente para a gente. Ele diz assim: vai chamar a minha atenção o pobre e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. O que é tremer diante da palavra de Deus? É você ouvir uma direção de Deus e você reagir a essa direção do Senhor, não continuar a mesma coisa. Ou você chora, ou você sorri, e você age em cima daquilo que Deus te deu. É você ter temor, tremer diante da minha palavra. Infelizmente, muitos hoje em dia têm mais medo, temor, receio do maligno do que respeito a Deus. Eu conheço um pastor Isaías, pastor nosso, e ele estava falando para mim uma vez. Ele falou assim: Amaury, ele me chama meu filho, né? Ele é mais velho que eu. Ele falou: meu filho, eu um dia estava pregando sobre prosperidade e senti um peso muito grande na hora ali das ofertas. E ele disse: eu abri a Bíblia lá no livro de Jó e mostrei ao povo a palavra onde está escrito que Jó, ele foi alvo da conversa entre Deus e Satanás. E Satanás falou assim, indignado: também o Senhor o cerca de bens, o Senhor multiplica o que é dele, a família dele é abençoada por causa de ti. Não é isso que Satanás reclama? E ele falou: eu preguei essa palavra e mostrei ao povo. O próprio demônio sabe o que Deus pode fazer na vida de quem é fiel a ele. A Bíblia diz que Jó ofertava pela vida de cada um dos seus filhos. E ele pregou essa palavra, fez uma oração, e ele disse que na hora da oração manifestou um demônio numa pessoa. O demônio falou lá que era ele mesmo, que estava prendendo, estava segurando o coração das pessoas. E ele pegou um envelope de dízimo e libertou aquela pessoa com um envelope de dízimo. Aí ele disse que depois todo mundo começou a pedir o envelope. E ele falou assim: olha, ninguém vai pegar envelope hoje não, porque eu não quero que vocês caiam em pecado. Eu não quero que vocês ofertem e creiam porque o demônio manifestou e falou. Eu quero que vocês sejam fiéis porque vocês temeram a quem? A Deus. E ele falou: então hoje nós vamos fazer uma oração e a partir de amanhã
voltemos a ser fiéis ao Senhor como devemos ser. Falei, nesse dia o Senhor não levantou oferta, não? Ele, não. Não, porque as pessoas tiveram medo do diabo e queriam ser fiéis. Ele falou para mim. E eu tenho que ter esse temor. Os outros dois foram irreverentes, foram desrespeitosos. Irmão, por isso que o fogo nos veio e consumiu. Mas o terceiro se aproximou do profeta, como nós devemos nos aproximar de Deus, reconhecendo a grandeza dele, a bondade dele, o poder, a autoridade que ele tem. Senhor, venha comigo. Mais do que chamar o profeta, chamar a presença de Deus, diga glória a Deus, irmãos, para que o Senhor nos possa olhar e dizer-nos, até para qualquer pessoa, falar no coração daquela pessoa, vai com ele. Amém, irmãos? Para termos mais ajudadores, né, irmãos? Vai com esse aí vai. Deus vai falar-nos no coração. Pode ser o cônjuge, pode ser o filho que está na rebeldia, pode ser o aluno, pode ser-nos o empregado que tem sido problemático, para que Deus nos liberte aquela pessoa. Vai com esse. O anjo do Senhor falou-nos a Elias, desce com esse aí você pode ir. Para que Deus dê ordem aos anjos a nosso respeito, diga glória a Deus, irmãos. Para que Deus dê ordem. E a Bíblia diz aqui no versículo 15, então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. O rei mudou? Não mudou. A Bíblia diz que o rei morreu naquela rebeldia. Elias continuou sendo cada vez mais usado por Deus. Eu perguntei na sexta-feira, se o rei Acasias ouvisse aquela sentença e voltasse atrás, será que Deus perdoaria ele? Perdoaria? Ele merecia o perdão? Perdão é para quem não merece. Perdão é feito para quem... Entendeu? Não entendeu? Perdão é assim mesmo, não se entende. Não merecia, como nós também não merecíamos, mas ele nos perdoou. Diga glória a Deus. Deus perdoaria Acasias, mas ele não se arrependeu. Ele continuou caçando, né, irmãos, em alguém, em Elias, um adversário. O rei Acasias, irmãos, ele mostra, né, irmãos, o quanto nós devemos nos reconhecer a autoridade de Deus e tratar as coisas espiritualmente. Houve um rei na Bíblia, o rei Ezequias, parecido o nome, né? Não Acasias, o rei Ezequias também adoeceu. Deus falou que ele ia morrer, né? Põe a casa em ordem. Mas ele orou a Deus, ele não segurou o rei Isaías, o profeta Isaías, ficou sacudindo Isaías. Por que você veio falar isso para mim? Você não gosta de mim? Não. Ele reconheceu que era a palavra do Senhor e ele começou a colocar-nos a vida dele em ordem. Primeiramente buscando a presença de Deus. Deus fez Isaías voltar e dar a ele uma boa palavra. Se a pessoa não precisar de repreensão, Deus não vai dar repreensão. Deus falou para Caim, se você fizer o certo, não vai ter aceitação para você. Você acha que eu vou ficar brincando com a sua fé? Eu vou te abençoar, porque é o que eu quero fazer. Diga glória a Deus, irmãos. Não sejamos o rei fora, irmãos, da posição que Deus quer. Sejamos o profeta que Deus tem liberdade para dizer, levanta-te, aonde eu tenho que ir, com quem eu tenho que falar, de que maneira eu tenho que falar. Diga glória a Deus, irmãos. Quantas vezes Deus ele ordenar. Amém? Que essa obediência gere muitas bênçãos aí na sua vida. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar.